Graça e paz, nós estamos aqui hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 até o verso 14. Esse texto aqui nos chama muito a atenção, é muito pregado, com a ênfase nos sinais dos tempos, ou do tempo final. O tempo em que o mundo acabará, o tempo em que Cristo Jesus voltará a buscar a sua igreja. Você crê que Jesus vai voltar? O que nós precisamos fazer neste tempo de fim? Nós vamos hoje olhar aqui para as recomendações de Jesus para conosco. O que Jesus nos recomenda fazer nesse tempo de fim? Tem pastores pregando aqui no Brasil, aqui na nossa região, em Curitiba, que você deve estocar comida, que você deve procurar um lugar seguro, e etc, etc. Mas o que Jesus nos manda fazer? Isso é importante. Então nós não vamos falar dos sinais, dos terremotos, pestes, fome, nação contra nação. Nós vamos falar do que Jesus recomenda para que a igreja dele se prepare. Olhe para esse tempo, não desapercebido, mas sabendo o que fazer. Ele nos recomenda fazer, aqui eu separei 3 coisas. A primeira coisa nós vemos no verso 4. Quando perguntaram para Jesus, quando vai acontecer tudo isso? Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é não ser enganado. O engano, ele vem de maneira sutil. É como o veneno que é colocado para o rato. Se você colocar num pratinho só veneno, o rato não vai comer. Coloca-se algo apetitoso e uma pitadinha de veneno. Não é assim? Então, o engano, não é que uma pessoa vai chegar aqui e vai começar a falar assim, não existe Deus, não existe Jesus. Se falar isso a gente já sabe. Mas ele entra de maneira assim, que muitos não percebem. Então Jesus está dizendo que ninguém vos engane. Como que a gente vai ter segurança para não ser enganado? A Bíblia. A palavra de Deus. Nós precisamos ser como os bereanos, que ouvindo a pregação de Paulo, foi conferir com a palavra. Existem tantos pregadores falando tantas coisas nos nossos dias, que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. A pessoa cita um versículo, muitas vezes nem o versículo todo, e depois constrói aquilo que está na mente dele, que é vontade dele, que é conhecimento dele, mas foge daquilo que a Bíblia diz. E a gente precisa tomar cuidado. Nós precisamos seguir a quem? Aquele pastor. Não, eu gosto daquele pastor. Nós temos um supremo pastor, Jesus. Nós temos que seguir a Jesus. As pessoas hoje em dia estão mudando de igreja para igreja, porque ali eu gosto, ali eu não gosto, ali é bonito, ali não é bonito. Não estão preocupadas com aquilo que está sendo pregado. Tem pregadores que estão levantando multidões, e o que eles estão pregando não é a Bíblia. Já passamos da fase da prosperidade. Quantos lembram da fase da prosperidade? Quando entrou no meio da igreja evangélica. Prosperidade. Jesus fala assim que é difícil um rico entrar no reino dos céus, e as pessoas estão querendo ficar ricas. Tem um pregador que ele tem muitos seguidores e tal, ele é bem polêmico, mas na pregação ele fala palavrão e etc, etc, etc.
Teve um pregador muito conhecido, renomado no Brasil, escritor de livros, que ele disse que a água que Jesus e que a mulher estava falando ali no poço, não era água, era o sêmen masculino que Jesus estava oferecendo para ela. E a igreja é cheia. E as pessoas acreditam. A maneira de ficarmos sem cair no engano é nos apegar cada vez mais a Jesus, cada vez mais à palavra. Hoje é tudo moderno. A modernidade entrou na igreja. E eles vão mudando os nomes. E aí, nós, como gostamos de novidades, não é? Agora nem é mais pastor. Sabe o que é agora? Coach. Não é? Agora não é mais discipulado. Agora é mentoria. E eles fazem isso com que parece que descobriram a América. E arrebatam um monte de pessoas. Vamos ficar com Jesus? Vamos ficar com a palavra de Deus? Então a primeira coisa, Jesus nos recomenda não ser enganado. O verso 5 fala por quê? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essas pessoas têm se colocado no lugar de ser adorados. Lá em Manaus tem um líder religioso, que ele usa lá o sapato de couro alemão, e ele fica ali na beira do altar, e as pessoas vêm tocar no sapato dele para receber a bênção, receber a unção. Coisas terríveis estão acontecendo. Confirmando tudo isso, vamos ali no verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Queridos, não é para a gente nem ouvir essas pessoas. Não dá valor nenhum. Mas um sinal que Paulo adverte-nos no final do tempo é que muitos vão ter o quê? Coceira, comichão nos ouvidos. Ah, você viu aquilo? Falou? Nunca ninguém falou. Se nunca ninguém falou, tome cuidado. Porque a Bíblia está aqui para nós há anos. Então não vamos ser enganados. Fale para a pessoa que está ao teu lado, cuidado, não seja enganado. A segunda coisa que Jesus nos recomenda fazer no tempo do fim, é o tempo que estamos vivendo, é perseverar até o fim. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será. E quem não perseverar até o fim? Não vai ser salvo. Só esse versículo, para mim, satisfaz na questão da polêmica. O crente perde a salvação ou não perde? Tem uma ala muito grande que diz que não. Se não perde, como é que vai haver apostasia? Apostasia é a pessoa que experimentou, que provou e que abandonou. Então, qual é a segunda recomendação de Jesus? Perseverar. Fale para a pessoa que está ao teu lado, fale assim bem sério para ela, persevere, irmão. Quantos nessa caminhada você conheceu que já deixou de perseverar? Não são muitos? Abandonam, param, não perseveram. Agora, não tem como a gente pensar esse versículo sem olhar no verso anterior, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que perseverar no amor. Não é? Perguntaram para Jesus, maior mandamento, querendo pegar Jesus. Jesus falou o quê? Amar a Deus, toda a força, com todo o ser, toda a alma, e amar ao próximo. Deus é
Amor. Então a pessoa que tem o amor esfriado é porque ela se afastou de quem? De quem é amor. Quem é amor? Deus. A pessoa começa a se afastar de Deus e não é algo abrupto. Hoje você está lá dando glória a Deus, levantando a mão, amanhã não quero mais saber de nada. É algo que vai entrando aos poucos, vai minando, vai mudando o nosso coração, a nossa mente, os nossos valores. De repente, cadê a pessoa? Ah, não vem mais. Perseverança. Irmãos, nós vivemos um tempo em que essa palavra, não é? A pessoa pega um joguinho, exemplo bem banal, no celular. Se ela começa a perder muito, o que ela faz? Ela insiste ou ela muda de joguinho? Abandona, não é? Muda de joguinho e não quer mais saber. No casamento, a pessoa casa, não é? Se ela não for bem instruída na palavra de Deus, ela vai achar que a lua de mel vai ser eterna. E aí quando começa, né, o choque, os acertos, que Deus permite. Aí o que fazem hoje em dia? Perseveram? Abandonam. Não dão tempo para Deus transformar o outro e a si mesmo. Então hoje nós vivemos em dias do descartável. Nós precisamos entender que o princípio da palavra de Deus é o que tem que permanecer. Estão votando aí nos congressos, não é? Na surdina da noite, na mudada do dia, nas madrugadas, projetos, liberando as drogas, liberando o aborto. Jesus, quando eu leio Davi falando que Deus, Ele formou-me no ventre materno, como eu vou acreditar nessa balela de que só vai ser gente depois que a mãe der à luz? Nós não podemos aceitar e nem concordar com aqueles que aceitam. Quando Maria foi visitar a Isabel, que estava grávida, o menino João, depois o Batista, estremeceu no ventre dela. Como eu vou não acreditar que é uma vida? Então, queridos, eu tenho que perseverar até o fim. Quando eu casei com a Miriam, minha esposa, nós dissemos assim: até que a morte... Amém? Quer eu queira, quer eu não, é até que a morte separe. E como eu não sou burro, idiota, ignorante, eu vou procurar viver de maneira gostosa, prazerosa. Não é verdade? Viver de maneira que vale a pena. O casamento é bênção, porque é a instituição de Deus. E vamos perseverar até o fim. E eu conhecia, né, a família da Miriam, todos velhinhos, né, tudo morrendo assim com bastante idade. Então eu já botei na minha cabeça até que eu morra. Até que eu morra. Foi quebrado isso na minha família também. Minha família toda, os irmãos da minha mãe, chegavam aos 70 anos de idade, batiam as botas. E a minha mãe já tinha isso na cabeça dela. E quando foi se aproximando a 70 anos, ela começou a falar. E Miriam ministrando ao coração dela. Ela viveu até 80 e 89. Amém? Vamos perseverar? Vamos perseverar. E igreja hoje, né? Ah, o pastor falou daqui, não gostei muito, eu vou naquela outra. Aqui sim, ó, que bênção. Irmãos, todos nós somos fracos, falhos, limitados, complicados. Vamos perseverar.
Então, primeira coisa é não ser enganado. Segunda coisa, perseverar até o fim. Pai, não deixe o amor se esfriar nos nossos corações. Não é? Eu fico imaginando uma pessoa que vem para o culto sem estar motivada pelo Espírito Santo. Não é? Deve ser horrível. E o pregador demora, e a música desafina, e não vê a hora de ir embora para casa, e aquela coisa toda. Vamos perseverar, amados. E a terceira e última coisa, o que Jesus nos adverte a fazer, ali no verso 14, pregar o evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe uma coisa tão simples que Deus falou comigo quando eu estava estudando? Isso aqui vai acontecer. Geralmente a gente fica pensando, mas as igrejas não estão fazendo e a gente não está fazendo. Jesus afirma categoricamente, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Eu creio que vai haver um momento da história, não estou vendo isso para os dias de hoje, em que a igreja vai ser sacudida pelo Espírito Santo de Deus, os olhos vão ser abertos, as escamas vão cair, e a igreja vai entender que nós estamos aqui com uma finalidade: fazer o nome de Jesus conhecido a todas as nações. Deus, Ele quer ser conhecido, e nós somos aqueles que Deus levantou para fazer o nome dEle conhecido. Você crê que esse evangelho será pregado? Que evangelho? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, que evangelho? Porque hoje em dia, né, fala evangelho, evangelho. Bom, o que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. E para eu saber na íntegra o que é esse evangelho do reino, não é da igreja, não é implantar a minha denominação, é levar o evangelho, a boa notícia do reino. Até hoje, no planeta Terra, o diabo estava reinando, mas Jesus veio, e lá na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente, Jesus destruiu Satanás. Esta é a mensagem. E esta mensagem é acompanhada de sinais, prodígios, maravilhas. Nós não podemos desassociar a mensagem, a palavra do poder. Jesus disse para aqueles homens que tentaram mais uma vez pegá-lo em cilada. Que história terrível. A história que eles inventaram, a pessoa, ela casou, não teve filhos, o irmão casou, 7 irmãos casaram com a mesma mulher, eles queriam pegar Jesus de alguma forma, lá no céu, como é que vai ser? Lá no reino, como é que vai ser? Eles ficaram imaginando, nossa, lá, quem que vai ficar casado com aquela? Os 7 irmãos? Jesus disse o quê? Errais, não conhecendo. Ignorância. Não conhece nem a palavra, nem o poder. Nem a palavra, nem o poder. Irmãos, o diabo, ele se faz vivo até o dia de hoje. Ele tem uma peçonha poderosa. Ele já foi esmagado a cabeça, mas ele procura pessoas para enganar que ele tem poder, que ele faz, que ele... São coisas terríveis. Eu estava aqui no louvor e estava lembrando aquele grupo da Assembleia de Deus que esteve ministrando aqui. O menininho foi acometido de uma dor insuportável. Do nada. Estava com o Wesley e a Cristina ministrando ali na casa de idosos onde o Jonatas trabalha. De repente minha visão começou a sumir, desaparecer, e quem tem enxaqueca sabe quão terrível é. Depois vem uma dor insuportável e eu fiquei ali orando, não aceitando, pedindo a cura para Deus. E passou tudo. São batalhas. Conversando com o Wesley, depois o Wesley se sentiu assim meio... Porque muitas vezes a gente está aqui, a gente está evangelizando e a gente não está sentindo.
mas nós devemos obedecer. Aí eu filmei, tirei foto, eu passei o filminho para ele, ele falou, Kiko, não saiu nada. Eu falei, saiu. Eu começava a achar o problema, é ele que descobriu nessa manhã, ele falou, você estava com problema, eu baixava ali o celular. Então a luta é verdadeira. As pessoas estão amarradas, acorrentadas, com arame farpado, pelo inferno, pelo diabo. E esse evangelho do reino, ele vai ser pregado como testemunho para todas as nações. Nós precisamos, em todas as oportunidades, ministrar a palavra. Se está ali no bonde, no caixa, se está no ônibus, no trânsito, fila de banco, nós precisamos falar, existe um Deus. Existe um Deus. A última vez que estive lá na Elisa, uma senhora, Dona Elizabeth, o marido estava nas últimas. E eu pude orar com ela, eu ministrei o Salmo 37, e ela falou com o acompanhante que queria falar comigo, porque aquela palavra tinha penetrado no coração dela. E nessa semana, ela veio falar comigo, ela falou, olha, eu sei que é Deus, meu marido faleceu, mas eu estou bem, eu estou em paz. As pessoas estão desesperadas, amados, elas são enganadas, é por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa do pecado, e precisa ser anunciado. Você tem anunciado? Então vamos ver, relembrando 3 coisas que Jesus nos adverte, nos recomenda a fazer no tempo do fim. Primeira, não ser enganado. Cuidado. Na televisão tem tantos pregadores, nas rádios. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Ah, mas prega tão bem. Ah, mas é tão inteligente. Ah, mas tinha tanta gente lá. Cuidado. Confira na palavra. Perseverar até o fim. A segunda recomendação. Persevera, irmão. Muitas vezes está difícil. Não é? Muitas vezes bate o cansaço. Muitas vezes bate o medo. Muitas vezes bate o desespero. Ou não bate? Muitas vezes a enfermidade. O desânimo. Muitas vezes vem o desânimo. Mas persevere, persevere, persevere. Ontem, à noite, depois de ter preparado essa mensagem e tudo, eu dei uma olhadinha na conta da igreja. Esse mês nós recebemos uma oferta do Ian, do jogador de futebol, e recebemos de um homem de São Paulo que pediu o número da conta, e nós estávamos com 8.000 e pouco. A hora que eu entrei ali na conta, saldo disponível, R$140. A justiça bloqueou. Bateu-me um desespero, uma angústia. Não falei nada para ninguém, para minha esposa, porque não tem o que fazer, não tem como resolver ali no momento. Para quem não sabe, não é? O vínculo com o hospital evangélico, que foi à falência, e um advogado pegou as igrejas que cooperavam com o hospital e colocou ali no polo passivo, ativo, e processou-os, né? Desde 2015 nós estamos nessa luta. Perseverar até o fim. A luta ainda não acabou, não é? Ainda estamos de pé e vamos continuar em pé.
em nome de Jesus. Então, vocês que fazem dízimo, né, através da conta bancária, vamos voltar à prática, né, os irmãos sabem, né, trazer aqui na salva ali. Perseverar até o fim. E terceiro, pregar o Evangelho. Vamos guardar isso no coração, amados. Independente de nós, o Evangelho vai ser pregado. Mas que bom se a gente for usado por Deus nesta tarefa. Vamos encerrar vendo o verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É Jesus que está falando. Na hora em que a gente não estiver ali cuidando, o Filho do Homem vai vir. Então, Jesus fala para a gente ficar apercebido, preparado, atento. Quando você estiver de frente da TV, vendo o noticiário, guerras, todas essas coisas que estão acontecendo, vai ficando apercebido. Vai deixando Jesus, o Espírito Santo, gerar no teu coração um amor tão grande pela vinda de Jesus. Você já falou em algum momento da sua vida em que você estava meio desesperado, você já falou: Jesus, vem! Vem, Jesus! E eu fiquei pensando, muitas vezes você fica ali preocupado com aquela situação, aquela outra, de repente Jesus vem, e você fala: o que adiantou? A gente muitas vezes sofre desnecessariamente. A gente cria na nossa mente uma história, uma realidade que na maior parte das vezes é irreal. Daniel está sendo acompanhado por uma psiquiatra no hospital Adalto Botelho. A penúltima vez que nós estivemos lá, como o Daniel fica quieto, tal, eu falo, né? A médica ficou brava comigo, Dani? O que ela falou para mim? Ela falou: fique quieto, ele que deve procurar psicóloga, que deve telefonar, eu não sei nada disso. Ela falou: você fique quieto, não fale mais nada. É ele que vai fazer. E falou para ele: você vai ligar, vai procurar uma psicóloga, você vai marcar uma tal. Ela mandou ficar quieto e eu obedeci. A hora que nós saímos, ainda na porta, Daniel falou: ela está brava com você, né, papai? Aí, depois de 2 meses, nós tínhamos outra consulta. Quando foi chegando os dias, o Daniel começou: ela vai brigar comigo, porque ele não procurou ninguém. E eu também fiquei naquela expectativa: o que a médica vai falar? Aí fomos, né, Daniel sofrendo: ela vai brigar comigo, ela vai brigar comigo. Aí nós chegamos lá na consulta. O que aconteceu, Daniel? Ela nem tocou no assunto. Ela nem tocou no assunto. E a gente estava sofrendo, Daniel. E ela nem falou nada. A gente é assim, amados. Mas para com as coisas de Deus, nós temos que estar apercebidos, atentos, preparados. Quero convidar você a baixar a tua cabeça. É tempo de nos apegar à palavra de Deus como nunca. É tempo de orar como nunca. É tempo de ouvir o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando? O que o Espírito Santo está dizendo nos nossos dias? Eu me lembrei de uma tropa de guerra, batalhão. Eles ficam atentos 24 horas por dia. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha. Aquele mundo que para nós é irreal, ele é mais real do que o nosso mundo real. Aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. A guerra travada.
O diabo não dorme. Constantemente ele fica ali com os seus demônios tentando nos acertar. Somos para ele como um alvo onde ele quer nos matar. E vai subir com Jesus somente aqueles que estiverem prontos. Nosso Senhor Jesus voltará em breve. Pai, como que somos criaturas que, por qualquer coisinha, perdemos o foco, mudamos a atenção. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos enganados, a perseverar até o fim e a anunciar, pregar, proclamar o Evangelho do Reino. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Jesus.